Aí Jesus transforma ou multiplica os pães. E o povo quer arrebatá-lo. Vão fazer rei. Aí Jesus vai para o monte se preparar para poder dar uma palavra profética. Aí você vai acompanhar os textos dizendo no capítulo 6, capítulo 7. Vai fazer a narrativa que Jesus Cristo manda eles para o outro lado da margem. E no meio dessa embarcação, o vento sopra. O mar quer derrubar ou quer afundar o barco, mas ele aparece andando por cima das águas. Eu canso de falar isso para a igreja nesse momento que ele mostrou que é maior do que Moisés. Se Moisés teve poder para abrir o mar vermelho, ele tinha poder para caminhar por cima das águas. Porque o próprio Moisés falou: Deus enviará um semelhante a mim. Não é igual, é semelhante. Ele não abriu mar nenhum, ele andou por cima. Ele era maior do que Moisés. Haja vista que quando Moisés aparece no Monte Tabor, Elias aparece no Monte Tabor, o próprio Papai do Céu vai dar uma aula de teologia. Já que os seres viventes não entendem o que é aula de teologia, o próprio Pai interfere na história. Aí Pedro, no Antigo Testamento, ainda enxertado no coração dele, quer que nós façamos umas tendas. Imagino Jesus balançando a cabeça e dizendo: fazer tenda para quê? Se nós somos o templo. Entenderam que eles não compreenderam? Porque achavam que Deus habitava dentro de tenda ainda. E o propósito de Deus não era habitar dentro de tenda, era dentro de seres humanos. O verdadeiro templo estava ali. O primeiro templo que Deus estava habitando era Jesus Cristo. Por isso que Jesus não aceitou a proposta de Pedro. Quer que nós construímos umas tendas em Jesus para não bater muito e ficar quieto. Mas quem entende de Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Pedro não sabia nem o que falava. Aí para entender de teologia, o Pai interfere na história. Aponta assim e vem aquela voz do céu dizendo: a este aí ouvi. Tipo assim, Pedro queria ouvir Moisés, queria ouvir Elias. Elias significa os profetas, Moisés significa o Antigo Testamento. E o próprio Deus dá uma aula de teologia ao Novo Testamento ouvir, a Jesus ouvir. Por isso que a raça humana vai ser, meu querido, julgada por isso, por não dar ouvido ao que Deus falou. O próprio Deus interfere na história para dar aula de teologia. É muito forte isso, meu irmão. Já pensou o céu vir na terra para falar disso? Aí imagina quando os discípulos chegaram lá e Jesus disse para ele: não falar nada do que aconteceu aqui. Só quem entendeu da teologia foi os três. Quem está entendendo glorifica. O resto chegou lá embaixo. E aí, vamos para o templo adorar, rapaz. Seu Tico, não posso contar. Vamos de atrás desse templo aí, ó. Eles tinham que ficar quietinho até no dia da ressurreição de Cristo, porque Jesus Cristo diz: não é para falar nada que vocês ouviram lá em cima. A aula de teologia é só para vocês. O que eu aprendo com isso, meu querido? Quem quer o Espírito vai receber a revelação da parte de Deus, e quem não quer fica embaixo comendo o Antigo Testamento. Porque só os mais chegados receberam essa revelação. E Jesus quieto. Essa revelação é tão gostosa e segura até na ressurreição. Vamos para o templo para adorar? Não, ele já é o templo. Vamos embora. Vamos. Mas o que vocês viram lá? Não podemos falar. Depois a gente fala. Imagina a curiosidade da igreja. E essa história depois eles vão saber depois da ressurreição de Cristo. Mas a aula de teologia foi enxertada. A cegueira esclarece. Porque o Novo Testamento estava ali, a regra de fé estava ali, era Jesus.